Uma pessoa que já fez cirurgia bariátrica pode refazer para perder novamente? Bom, esse é um assunto não é tão simples, ele é um pouco complexo. Como o Dr. Fábio falou, a questão do reganho de peso, ela é um pouco complexa. Existem vários trabalhos falando sobre definições diferentes de reganho de peso. E quando a gente fala sobre procedimentos para reganho de peso, a avaliação, obviamente, tem que ser individual. Vai depender, primeiro, de que cirurgia o paciente fez. São as informações mais importantes, porque cada procedimento cirúrgico tem uma causa do reganho de peso. Falando só sobre o procedimento cirúrgico. Por exemplo, vou dar exemplo para todo mundo entender. O paciente que fez o bypass, uma das causas de reganho de peso, eventualmente acontece de existir uma fístula, uma comunicação entre o pequeno estômago que recebe o alimento e o grande estômago que ficou. Esses pacientes eles não perdem peso e eventualmente têm um reganho total de peso. Essa seria uma das causas. Existem várias causas mecânicas para não perda de peso, eventualmente o reganho de peso no pós-operatório desses pacientes. Outra, que tu pode ver, pode identificar também no sleeve. O estômago, e isso foi identificado em estudos, o estômago remanescente ele tende a crescer, a se dilatar um pouco com o passar do tempo. Isso ao redor de 1 ano e meio, 2 anos. Então é natural que a gente tenha, após esse período, o paciente consiga tolerar mais comida e eventualmente acaba tendo, se não bem avaliado pela nutricionista, tanto no pré quanto no pós, esse paciente pode acabar tendo reganho de peso por aumento da ingesta. O paciente consegue comer mais depois desse período. Então essa seria também uma causa mecânica. Mas, de fato, quando a gente fala sobre reganho de peso, uma das principais causas em que ocorre o reganho de peso é a má aderência, tanto ao tratamento psicológico, que alguns pacientes acabam desenvolvendo algumas desordens da alimentação, acho que a Sueli vai acabar falando mais para frente, como o beliscador, que acaba comendo várias vezes ao dia, alimentos bem calóricos, ou o paciente que é o binge eating, o paciente come grandes volumes alimentares, o passar do tempo da cirurgia bariátrica, então ela vai falar um pouquinho mais, mas basicamente é um paciente que não acaba se adequando ao regime, à avaliação psicológica, ao exercício. A gente acabou não falando disso na outra live sobre exercício físico. O paciente deve, já no pós-operatório, no outro dia, já começar a caminhar. E o paciente deve manter essa rotina de exercícios aeróbicos no pós-operatório. Caminhadas. O paciente vai aumentando a tolerância dele a caminhadas. Com o passar do tempo, depois de um mês, o paciente deve, de preferência, começar com uma academia, exercício de levantar peso, para retornar aquela massa magra que ele perdeu por conta da cirurgia bariátrica. Bom, eu fiz essa pequena introdução sobre reganho de peso para poder falar agora sobre um possível procedimento para resolver o reganho de peso que não foi bem identificado. Bom, então vai depender muito da cirurgia inicial. Por exemplo, o paciente que fez o sleeve e acabou tendo reganho de peso no pós-operatório, mesmo que com uma avaliação adequada, psicológica, nutricional, enfim. Esse paciente pode ser submetido a um outro procedimento cirúrgico. Uma reintervenção sobre o sleeve, por exemplo, esse paciente pode ser transformado num bypass pós-sleeve, paciente que não teve a perda de peso adequada, ou teve um reganho de peso, esse paciente pode sim ser submetido a outro procedimento cirúrgico. Claro, essa avaliação ela é sempre individualizada, mas teoricamente todos os procedimentos cirúrgicos podem ser refeitos. Refeitos com o intuito de que o paciente perca mais peso ou tenha a perda de excesso de peso que nós consideramos adequado. Mas, de novo, a avaliação é bem individualizada quanto a isso.